Fechou. Bom, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao NAVE. O NAVE é o Núcleo de Apoio ao Vestibulando. É um dos projetos aqui que a gente tem dentro da faculdade. Ele é formado por alunos daqui, que nosso principal objetivo é poder ajudar vocês a ingressarem em uma universidade, seja aqui na Faculdade de Engenheiro Salvador Arena ou seja em algum outro. A gente só quer mesmo que vocês estejam dentro do ensino superior, que vocês possam ter oportunidades melhores, tá bom? Eu sou a Beatriz, sou aluna de Engenharia de Computação no 4º semestre, e comigo aqui eu tenho também o Ryu. Você pode se apresentar, Ryu? Bom, eu sou o Ryu, estou no 4º semestre também, sou da sala da Beatriz. A gente vai apresentar o NAVE para vocês hoje e acredito que vocês vão gostar bastante do projeto. Ajuda bastante pessoas, principalmente as que acabaram de ingressar. E estar aqui e poder disponibilizar essa ajuda é realmente muito bom. Bom, gente, essa primeira live é para a gente falar um pouquinho sobre prova, edital, o que vocês precisam fazer se vocês desejam entrar aqui na faculdade e como que o NAVE vai poder ajudar vocês, tá bom? Vou espelhar minha tela com vocês. Temos um PowerPoint. Só um minutinho. Lembrando, gente, que assim, durante a live, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem enviar no chat, que eu não vou estar de olho, mas o Rio tá. E aí a gente consegue ir tirando dúvida, ajudando vocês no que a gente tiver as informações. É importante também ressaltar que a nossa prova, ela é desenvolvida pela VUNESP. Então, é uma instituição separada, à parte. Então, tem algumas coisas que sim, dá pra gente dar um suporte, ajudar vocês, mas tem algumas outras coisas que a gente vai acabar pedindo para que vocês acabem falando com eles diretamente, tá bom? Cadê? Tá compartilhando? Pronto. Eu acho que ele vai dar problema. Pronto. Vamos lá. Como eu já conversei antes com vocês, o NAVE, ele é um projeto extensionista. E qual que é o nosso projeto extensionista? É um projeto em que a gente usa todo o conhecimento que a gente tem, seja adquirido aqui na faculdade ou em qualquer outro local, para poder ajudar a comunidade. Então, são as pessoas externas da instituição. Bom, vamos começar um pouquinho falando da nossa faculdade, que é a Faculdade de Engenheiro Salvador Arena. A gente fica aqui dentro do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, no Alvarenga. E eu acho que nada mais legal do que a gente pegar e falar de algumas coisas que eu acho que diferenciam a nossa instituição de algumas outras. A primeira delas é que o ensino é gratuito. Por mais que nós não sejamos uma universidade federal ou algo público diretamente, o ensino é totalmente gratuito. Vocês não têm custo com nada, nem com relação à mensalidade, relação ao material, alimentação, uniforme. Dá para vocês perceberem que tanto eu quanto o Rio a gente está com uma roupa aí bem parecida, mas é por conta que realmente é dada para gente. Não tem nenhum tipo de custo, gente. É real isso, tá? Infraestrutura diferenciada. Eu acho que a foto que vocês estão vendo aí, ela já fala por si própria, mas para a gente que está aqui dentro é muita realidade. A gente tem laboratórios preparados para cada curso, e depois o Rio vai explicar para vocês quais são os cursos que a gente tem hoje de graduação. Sim, é muito além disso. Nós temos teatro aqui dentro, nós temos a questão de polo aquático, a gente tem também uma quadra, gente, é linda a quadra, é muito bacana, assim, a infraestrutura não é a questão de, nossa, mas é gratuito, não vai ser legal, não, é tudo muito bem cuidado, é tudo muito bem mantido. Nós temos o NAC, que ele é o Núcleo de Apoio à Carreira. Como a gente ajuda vocês vestibulandos, o NAC, ele ajuda a gente que já está aqui dentro como aluno. Então, algumas ações que o NAC faz, por exemplo, são feiras de carreiras, então eles trazem bastante profissionais e diferentes empresas que são muito bem conceituadas no mercado para poder a gente ter essa questão de networking. Eles também estão sempre em contato para fazer parcerias, então hoje a gente tem parcerias com grandes nomes do mercado de diferentes segmentos.
E eles estão sempre também suportando a gente para que a gente chegue no mercado de trabalho não só bons profissionais no sentido técnico, mas também na questão comportamental, dando dicas de como a questão de postura, de quais são as atitudes legais para ter, ambientes, é bem bacana. Transformação social. Aqui dentro a gente tem alguns programas voltados à questão social. Então, auxílios, às vezes, se o aluno estiver passando por alguma situação complicada, existe auxílio para determinada situação. E a gente também tem muitos projetos que focam na gente, como aluno, ajudar o pessoal que às vezes nem vê a oportunidade de estar dentro de uma instituição de curso superior, até mesmo de curso técnico, e a gente pode ajudar, às vezes no mercado de trabalho, ou às vezes para ela estudar, assim como hoje a gente está aqui tentando ajudar vocês, e vamos estar aí até o momento do vestibular. Nós temos aqui, né, cursos reconhecidos pelo MEC, então são bem conceituados na questão educacional perante o governo. Temos apoio acadêmico, então não só o NAC, o NAVE, mas a gente também tem a questão de mentorias, tem questão de plantão com professores, tem alunos ajudando, então a gente está sempre ali tendo esse suporte. Serviço social, assim como eu já comentei antes, apoio cultural e aos esportes. Como eu comentei também, a gente tem infraestrutura de polo aquático, de quadra, então a gente sempre tem essas atividades muito disponíveis. Então, recentemente, inclusive, a gente teve a divulgação e aí os alunos que se inscreveram, alguns foram contemplados para poder praticar esportes no contraturno. Então, é algo assim bem vasto. Tá? E além disso, gente, cultural, também temos uma biblioteca, que é de onde a gente está agora, um espaço super tranquilo para poder estudar, com bastante material também para poder se aprofundar. Acho que eu já falei bastante coisa aqui que eu espero que tenha deixado vocês com um pouquinho mais de vontade de entrar aqui. Aqui embaixo a gente tem o link do nosso vídeo institucional. Então, vocês fiquem à vontade para poder conhecer não só um pouquinho mais da faculdade, mas também na questão de curso técnico aqui em São Bernardo, mas também lá na Itasa, tá bom? Bom, vou comentar um pouquinho sobre alguém que começou toda essa história que permite que hoje a gente tenha essa infraestrutura e possa viver a realidade do que a gente vive hoje. Quem é o nosso fundador? Essa pessoinha está bem aqui, é o Salvador Arena. Ele nasceu em Trípoli, na Líbia, mas ele acabou se mudando para o Brasil ainda com 5 anos de idade. A família dele começou se instalando aqui na Vila Prudente, que era muito conhecido por ser um bairro de italianos. Aos 21 anos de idade, foi aí que ele se tornou engenheiro pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Posteriormente a isso, alguns anos depois, ele recebeu uma indenização de $200 e naquela época ele fundou a Termomecânica. A Termomecânica, acredito que muita gente aqui de São Bernardo já viu a fábrica. E aí, logo no começo, a produção dela era mais destinada para fornos, que era algo super novo. Aqui não era algo presente que a gente tinha, e foi algo assim bem pioneiro. Era algo totalmente diferenciado. A partir disso, a empresa começou a crescer lá na Moca, e aí ele resolveu trocar ela para uma região que na época era um pouco mais rural, que hoje atualmente é o bairro do Rio de Ramos. A partir disso, a termomecânica ela acabou crescendo cada vez mais, e aí o Salvador Arena ele quis fazer um levantamento para saber como é que as pessoas estavam ali por perto, elas viviam. E ele percebeu que a situação que elas viviam era muito complicada. Eles tinham uma desnutrição muito forte, e a partir disso ele começou a fazer a questão social. Então, doação principalmente de sopas, e ele utilizava para isso o restaurante da fábrica, para poder ajudar essas pessoas. A partir disso, que foi criada a Fundação Salvador Arena. E aí, o intuito dessa fundação era principalmente pegar aquelas ideias que o fundador, o engenheiro Salvador Arena, tinha para poder ajudar as pessoas, socialmente falando, e ter alguém aí para poder cuidar delas com mais profundidade. E hoje em dia, a Fundação Salvador Arena é a herdeira universal dos bens dele, né? Ela é utilizada até hoje, os bens dele foram deixados para a Fundação para que ela consiga cada vez mais ajudar novas pessoas. Agora eu vou passar para o Rio para ele poder comentar um pouquinho para vocês sobre nossos cursos. Peraí, só um minutinho, gente.
Bom, nós temos 4 cursos aqui na faculdade. São 2 diurnos e 2 noturnos. Os 2 cursos diurnos são Engenharia de Alimentos e Engenharia de Controle e Automação. São cursos muito bons em relação, principalmente, diga-se, em relação à engenharia de alimentos, por conta da planta de alimentos que a gente tem aqui na faculdade. Ela é basicamente uma mini indústria que o curso em si ele aprende tanto da parte da mistura em relação a fazer o leite, fazer sorvete e tudo mais, faz com que realmente haja muito mais interesse nos alunos. E controle e automação tem um laboratório específico do curso que tem, diga-se, uma mini fábrica e faz com que os alunos em si consigam ver como que é todo o projeto, quando você faz toda a programação das peças e tudo mais, e você tem toda a rotação em relação a aonde começa e como que vai finalizar o percurso do produto final. Administração e engenharia da computação são os cursos noturnos. Eu, né, não tenho nem muito o que falar, estou aqui em computação e realmente poderia dizer que é o melhor curso. Mas, quem sabe, né? Bom, os cursos noturnos, eles são segunda a sexta e tem aula ao sábado também, porém é mais, por exemplo, em EC, no terceiro e no sexto semestre. Em ADM, se eu não me engano, é no terceiro e no sexto também. São as aulas seletivas que a gente tem para complementar na grade horária. O horário das aulas noturnas é das 7h15 às 10h45. Só que a gente pode chegar mais cedo, entra às 6h15 e tem até às 7 horas para jantar. E de manhã, as aulas começam às 7h45 e vai até às 11h20. Tendo também, se eu não me engano, um horário anterior às 7h45 para poder tomar café. Eu acredito que é isso. Não. O horário do matutino é das 7 horas a meio-dia e 15, de segunda a sexta, e ao sábado, das 7h45 às 11h20. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito importante, tá? Pronto, estamos voltando. Eu acho que, na verdade, uma das partes mais focais dessa live aqui é esse slide específico. Por qual razão? É muito importante que vocês se atentem a tudo aquilo que está no edital. Eu vou passar primeiro aqui o nosso cronograma, mas depois a gente vai mostrar para vocês, se alguém não souber, onde que você é seu edital, como é que eu vejo tais informações, para que vocês possam estar sempre atualizados e prestando atenção com muito detalhe em tudo que acontece. Se vocês acabam perdendo alguma etapa, algum processo, isso pode acarretar diretamente a vocês poderem ou não fazer a prova no dia do vestibular, e até mesmo depois a questão de matrícula e tudo mais, tá bom? Então, é bem bacana. Bom, gente, as nossas inscrições elas já estão abertas, abriram no dia 26 e elas vão até o dia 5 de maio. Mas eu acho que algo muito importante da gente ressaltar é esse próximo passo, que é pedido de isenção. Se você não tem condição hoje em dia, ou então conhece que alguém não tem condição de pagar a taxa que é estabelecida pela VUNESP para poder realizar a prova, não tem problema.
Você pode pedir a isenção dela. E o que é pedir a isenção? É você não ter que pagar essa taxa e você poder realizar a prova diretamente. O que acontece? Todo mundo pode pedir? Não. Existem algumas regras pré-definidas pela VUNESP que estão escritas lá no edital, que a gente vai mostrar daqui a pouco, como vocês podem acessar. Mas é muito importante que vocês se atentem que o pedido de isenção, ele começou no dia 26 do 3 e ele só vai até o dia 8 de abril. Então, se você acabar perdendo essa data, terá sim que pagar a taxa se quiser realizar esse vestibular de agora, tá bom? Então, presta atenção. Ah, Bia, mas eu acabei pedindo a isenção. Ela foi aprovada? Que bom, se ela foi aprovada, agora é hora de você se preparar para o vestibular, que em breve ele está chegando. Ah, eu pedi a isenção, mas acabei não me enquadrando em algum dos casos e ela foi negada. Não tem problema. Basta você ir na Unesp, ir na sua área de candidato e aí você paga o boleto que está lá, tá? Então, se você quiser, de alguma forma, tentar pedir isenção e for negado, não tem problema. É só pagar o boleto e aí você pode realizar o vestibular tranquilamente, tá bom? O resultado do pedido de isenção sai no dia 22 do 4. Então, se foi negado e você precisa pagar o boleto, ele também tem um prazo, gente, porque sem o pagamento do boleto para as pessoas que não foram contempladas com a isenção, você não consegue realizar também o vestibular, tá bom? Então, é um passo muito importante. Fiquem atentos se você pedir qual foi o seu resultado para você poder continuar aí no processo seletivo. No dia 27 de maio, gente, vai ter a divulgação do local de prova. Gente, se atentem muito bem ao local de prova. Ah, o meu amigo vai fazer também o vestibular e já que deram um local para ele, o meu vai ser igual. Nem sempre, gente. Às vezes um dos locais de prova não consegue comportar todo mundo que vai fazer. Então pode ser que seja dividido e vão para locais diferentes. O que a gente dá como dica? Para que vocês se atentem a qual é o local de prova de vocês antes do dia. Então, às vezes, alguns dias antes ali, dá uma olhadinha com esse local de prova, testa o trajeto da sua casa até ele. Ah, mas vai ser um domingo, num horário que normalmente não tem pico. Tudo bem, mas ali são vários candidatos indo para o mesmo local que você. Então, sim, há uma grande chance ali de acabar tendo congestionamento e tudo mais. Então, se planejem, baseados no local onde vocês vão precisar estar para poder desenvolver o vestibular, tá bom? No dia 8 de junho vai ser a prova. E assim, gente, a gente tem um tempo aí legal até o dia 8. Então, assim, aproveitem o máximo de recursos que vocês tiverem. A gente vai falar um pouquinho aí sobre algumas novidades que a gente tem no Nave nesse semestre. Mas, assim, durante todo esse percurso, a gente vai estar aqui acompanhando vocês, com exceção aí das nossas semanas de provas ou daqueles dias que a gente não tem como estar aqui, né? Ou não tem como divulgar material, algo assim para vocês. Mas, assim, além de tudo isso, de vocês já terem olhado o local de prova, você tem que ter também a material, gente. Se atentem a documento, a material. Ai, mas eu quero fazer minha prova com caneta neon. Presta atenção no que está escrito no edital, porque dependendo do que você levar ou não, isso pode afetar também, tá bom? Então a gente vai passar esses avisos aí mais algumas vezes durante esse processo até a prova, mas é importante que vocês estejam sempre atentos a isso, tá bom? Você finaliza, Rio? Que aí a gente vai mostrar para vocês o edital. Bom, essa pergunta não tenho muita certeza. Eu acredito que talvez a isenção não se enquadraria. E, consequentemente, eu acredito que seria vaga geral também. Aqui. Cat, a gente não tem essa informação diretamente, porque eu falei alguns cabeças da informação. Mas a gente vai abrir o edital daqui a pouco. E aí você consegue confirmar lá, tá bom? Não sei se você conseguiu escutar. Então, tá bom, beleza. Bom, no dia 9, um dia depois, tem a divulgação do gabarito. Eu falo por mim que não consegui entrar de primeira. Eu entrei na segunda vez que fiz o vestibular e
dá um friozinho na barriga. E praticamente um mês depois realmente sai o resultado. Mas, assim, dependendo de como você vai na prova e conforme você vê seu gabarito, você consegue ter uma ideia mais ou menos em relação a conseguir, não conseguir, vou ficar como que vou ficar na lista de espera e tudo mais. Vamos. Bom, gente, o Rio tá abrindo aqui o edital pra gente poder mostrar para vocês quais são o local onde vocês vão tirar praticamente todas as dúvidas. Tá? Algumas aqui a gente vai ajudar vocês, principalmente na questão de vestibular mesmo, de matérias, de estudo, mas todas as questões mais técnicas do que é necessário para vestibular e tudo mais, a gente vai mostrar onde que vocês podem encontrar. E se vocês não encontrarem aqui, vocês podem entrar diretamente em contato com a VUNESP, se vocês tiverem problema com boleto, cadastro, esse tipo de procedimento, vocês podem entrar em contato direto com eles, tá bom? Porque eles são os responsáveis. Infelizmente, a gente não tem como dar esse tipo de suporte. Vamos lá? E você mostra para eles o edital? Mostro, sim. Bom, apresentaçãozinha que está principalmente nas redes da faculdade para mostrar que o processo seletivo está aberto. Aqui os cursos que temos: engenharia de alimentos, controle e automação, engenharia da computação e administração. Ah, aqui fala sobre os cursos um pouquinho, né, principalmente aqui relacionado ao período, área profissional. Tem aqui a quantidade de vagas para cada curso e normalmente 50% das vagas, 20 vagas das 40 são destinadas a vagas sociais, as outras 20 são destinadas às vagas gerais. Aqui entra a parte em relação à descrição sobre as vagas, um pouco falando um pouco sobre onde você acabaria se enquadrando um pouco. Aqui vai ser uma descrição sobre os cursos, começando por engenharia de alimentos, falando da carga horária, de segunda a sexta, sobre as DPs, adaptações, tudo mais. Fala sobre a duração do curso. Aqui é de engenharia de controle e automação, engenharia de computação e administração. A parte, diga-se, principal está aqui, o cronograma, onde vocês vão encontrar todas as datas, horários. Claro, a gente vai estar junto aqui, vai ter mais lives, vai ter mais postagens, e a gente vai estar sempre mostrando e indicando em relação às datas, o que vai estar acontecendo, sobre as aulas que vão acontecer por conta da gente que vai estar apresentando para vocês. Aqui, como já foi dito, o dia da prova, a divulgação do local, a divulgação do gabarito. O edital da matrícula sai dia 4 e o resultado sai no mesmo dia, tudo a partir das 10 horas da manhã. Aqui sobre as vagas sociais, e aqui está a resposta da Kate, que estava perguntando. Oi? Sim, sim. Bom, sobre a prova, a Bia vai falar. Bom, ué, gente, estão falando que não tá aparecendo o material. De qualquer forma, o material que o Rio tava mostrando, ele tá no site da VUNESP. Então, lá no site da VUNESP, vocês podem ir vestibular e ver aqueles que estão em andamento, tá bom? Lá vai ter o nosso, e é só vocês clicarem na área de edital, tá bom? Eita.
O da Gate não tava mostrando. Esquisito. Pera aí, eu vou abrir aqui também pra poder ver. Só um minutinho, pera aí. Pra não ter problema. Estou abrindo para poder mostrar para vocês. Se alguém não viu, a gente consegue mostrar. Pera aí, eu vou compartilhar de novo a minha tela com vocês. Pronto, tá dando para ver minha tela, né? Aqui, gente, nesse site, é o site da Unesp, a Fundação Unesp, que é responsável pela realização do vestibular. Dentro dele, é só vocês irem na área de vestibulares e inscrições abertas. O nosso é o primeiro que tá aparecendo aqui, ó. Basta vocês clicarem nele e vocês conseguem abrir o edital, tá bom? Então, utilizem isso. É onde tem todas as informações do vestibular para vocês. Tá. Voltou. Tudo bem. Vamos compartilhar aqui o slide de novo e falar um pouquinho sobre a prova agora. Bom, gente, a prova ela é constituída de 60 questões objetivas, ou seja, são questões de alternativa. E as matérias que são pedidas são física, química, matemática, história, geografia, inglês, língua portuguesa e biologia. Além disso, a gente também tem a prova de redação. Então, no mesmo dia, vocês fazem as duas juntas, tá bom? Vocês podem se organizar da melhor forma que vocês quiserem. É importante ressaltar, gente, que no edital tem os pesos das matérias. E o que é isso? É o que a gente vai mostrar agora. Dependendo do curso que vocês forem, que vocês têm interesse e desejam prestar o vestibular, as matérias elas valem de acordo com a demanda daquele curso. Então, por exemplo, as engenharias elas têm uma demanda extremamente parecida. Por quê? É algo que você usa com muita frequência. Então, eu e o Rio fazemos engenharia e a gente tem um pouquinho dessa experiência. Então, vamos lá. Por exemplo, para o nosso curso, o que é muito valioso? Física e matemática no vestibular. Isso não significa, isso dá para vocês perceberem por conta do peso, tá vendo? O que está ao lado de física e de matemática é 5. O que significa que a cada questão que você acertar da matéria, ela é multiplicada por 5. Então, se você acertar 4 questões, você vai ganhar 20 pontos naquela matéria. E aí, aos poucos, vai sendo somado com todas as outras matérias. Ah, mas vocês estão percebendo que física, por exemplo, tem 5 pontos e história só tem 1. Isso significa que vocês não vão estudar para história? Não. Mas que se você tiver uma questão de prioridade, o que você talvez devesse olhar um pouco mais, fazer um pouco mais de exercício, dar uma avaliada melhor, talvez sejam aqueles que tenham a maior pontuação para o seu curso, tá? É importante ressaltar, gente, que tem algo específico para cada curso. Tanto é que vocês podem ver que o total máximo, de acordo com o curso, ele acaba mudando. Tá? Então, engenharia de alimentos, por exemplo, a gente tem aqui ó, física, química, matemática e português, que são as que mais são pedidas. Engenharia de computação, a gente tem física e matemática. Para controle e automação, a gente também tem física e matemática. E para administração, a gente tem língua portuguesa. Mas aí também é legal vocês olharem para matemática, geografia e história. Ah, mas qual é o conteúdo que está pedindo? Lá no edital, a gente também tem o nosso conteúdo. Então, além de vocês verem qual é o peso de cada matéria, vocês também têm uma descrição do que pode ser cobrado daquela matéria. Não é especificamente que vai ser cobrado toda aquela lista de conteúdo, mas que pode ser cobrado qualquer conteúdo que está ali. Agora, gente, a gente vai mostrar um pouquinho como é que a gente pode ajudar vocês. O que a gente faz para poder ajudar vocês? Então, o NAVE, ele tem algumas vertentes. E esse semestre a gente vai ter mais algumas. O NAVE ele já vem vindo há alguns semestres aí. E cada vez mais a gente tem pensado
e formas de poder ajudar vocês, principalmente por alunos que acompanham a gente aqui no NAVE, e aí quando ingressam trazem alguma ideia nova, lembram do que usaram para estudar e que acham bacana. E se vocês tiverem alguma sugestão também, a gente está aberto para poder escutar. Vou falar também para vocês como que vocês entram em contato com a gente. Vamos lá. O Rio tá com o nave aberto aqui. A gente já vai navegar por ele, mas por enquanto eu vou só dar um overview do que vocês vão ter aqui dentro, tá? Qual que é... Aqui dentro do site do Nave, ele está localizado dentro do nosso site da faculdade, que a gente vai mostrar como que vocês conseguem acessar o site do Nave. A gente tem a área de diretório de vestibulares. Então, o que é essa área? Nessa área, a gente pegou vestibulares antigos da faculdade, a gente resolve as questões com resoluções comentadas, formata todas elas para ficarem bem legais para vocês e a gente disponibiliza. Então, todas as vezes que a gente tem uma prova nova, a gente reúne o nosso time aqui, a gente desenvolve as resoluções das questões e disponibiliza para vocês. O último vestibular que a gente teve, que é o 2025.1, que foi para a galera que acabou de entrar aqui na faculdade, ainda está em desenvolvimento das resoluções, tá? Mas em breve a gente vai disponibilizá-las para vocês e a gente divulga para vocês saberem quando que vocês já podem acessar o site e ver como é que foi a resolução do último semestre. É também, gente, muito legal para que vocês treinem. Cada fundação e cada instituição que desenvolve vestibulares, ela tem um estilo. Então, quanto mais vocês treinam com as questões que aquela fundação já desenvolveu, você acaba pegando alguns macetes, alguns detalhes até que são bem importantes e que podem te ajudar na hora da prova. A gente tem a cartilha de redação, que é para a galera aí que às vezes está bem insegura com a redação, não sabe como estruturar ela, de que forma que é legal você apresentar as suas ideias, colocar ela dentro de um contexto. A gente tem esse pequeno documento, ele é um documento bem bacana que vocês podem usar para vocês se embasarem, mas também é muito legal que vocês acabem pegando pessoas de referências. Então, se vocês tiverem algum professor ou alguém que já está cursando graduação na área relacionada à questão de letras e tudo mais, é bem bacana que vocês tenham contato também. A gente tem incidência por matéria, é uma área um pouco mais analítica. Então, a gente pega aqueles principais tópicos que estão sendo abordados nos últimos anos pelo Avunesp em determinada matéria e a gente dá essa ajuda para vocês. Não significa que, se, por exemplo, plantas, vamos supor que há alguns anos aí a Avunesp está colocando pelo menos uma questão sobre isso. Não significa que nesse vestibular ela vai colocar também. Mas se ela tem colocado bastante esse tipo de questão, talvez seja bacana você também dar uma observada um pouco mais rigorosa, tá bom? Dicas de estudo. Eu acho que isso foi algo muito legal que a gente fez, que é a gente dando dicas mesmo de alunos para alunos. Eu já fui vestibulanda, o Rio já foi vestibulanda, não só daqui da faculdade, mas também de outras instituições. Então a gente tem um pouco de experiência aí com questão de vestibular, pouco tempo de sono, pouco tempo às vezes para estudar. Se você ainda está no ensino médio, ou se você trabalha, a gente entende como é que é corrido, né, esse dia a dia. Então a gente usa, a gente junta aqui, né? A gente tem uma equipe bem legal do Nave. Então cada um acaba mostrando um pouco daquilo que fez sentido para ele, que foi bacana durante esse processo. De novo, gente, vocês podem às vezes seguirem algo, alguma dica que a gente seguiu e não funcionar para você, e tá tudo bem. Então vai se adaptando, vê qual que é o jeito. Às vezes o que funciona para mim não funciona para o Rio, mas o que funciona para ele pode funcionar para você. Então vai tentando achar o seu melhor jeito, mas também se você quiser escutar um pouquinho de quem tem experiência aí nessa caminhada, é bem bacana. Vamos mostrar, Rio, como é que o pessoal faz para acessar o Nave? Deixa eu fechar aqui, gente, senão eu não consigo mostrar para vocês. Bom, eu espero que dessa vez apareça. Dá pra ver? Gente, tá aparecendo aqui, mas tá aparecendo para vocês? Alguém dá um joinha, alguma coisa. Aí, obrigada. Deixa eu ver quem foi. Foi o Enzo. Obrigada, Enzo. E a Gabi também. Bom, primeiro, da forma, acredito, mais fácil de encontrar é só pesquisar a faculdade no Google e encontrando aqui a página principal da faculdade, a gente pode acessar por aqui ou até mesmo aqui por baixo, onde o link já está à mostra, mas vamos entrar aqui no site da faculdade. Aqui a gente tem falando sobre o processo seletivo.
falando sobre os cursos e tudo mais, dá para vocês navegarem bastante aqui. Aqui tem a aba específica dos cursos e nosso foco está aqui, projetos. Aqui são os projetos que a faculdade, tanto o colégio também, fazem, e aqui está a gente, no Nave. A gente entra aqui no site, apresentaçãozinha, e tudo que a Beatriz estava falando tá aqui. A parte do diretório dos vestibulares, a gente entra aqui e tem os vestibulares antigos, do mais antigo ao mais recente. A gente vai atualizar ele quando as questões forem resolvidas bonitinho e já vai disponibilizar logo logo a cartilha de redação, né, que falando, no caso, ainda está referente ao semestre passado, mas é uma ótima forma para vocês começarem ou até mesmo só aprimorarem a ideia de vocês em relação à escrita da redação. A incidência por matéria, aqui a gente tem vários arquivozinhos com cada matéria em específico. Deixa eu ver se tem como abrir aqui. Deixa eu só cancelar aqui e compartilhar de novo. Dá para visualizar? Bom, aqui sobre biologia, né? A gente tem os tópicos principais que foram acontecendo e conforme foi passando os vestibulares e os anos, a gente consegue visualizar quantas questões por matéria aconteceu e tem um totalzinho aqui no final. Tem gráfico também para ficar mais visível e mais fácil de entender quanto está acontecendo de cada matéria. E é isso, essa parte da incidência. E as dicas de estudo, onde a gente deixou realmente uma pequena ajudinha para vocês. E é uma forma de, acredito que, conseguir concentrar um pouquinho mais e focar. E uma pequena novidade também, que temos um cronômetro aqui, um temporizador, para ajudar nos estudos, caso vocês gostem dessa forma ou queiram tentar, né? A gente consegue colocar aqui a quantidade de tempo que a gente vai descansar e a quantidade de tempo que vai passar estudando. E a gente pode inicializar. Ele muda aqui o tempo, a corzinha, e o tempo vai descendo. Quando finalizar esse tempo, vai só vai ter um sonzinho para identificar que é o momento para você relaxar um pouco, ter um descanso e logo em seguida voltar. Do site, eu acredito que é isso. Tem aqui os direcionamentos tanto para inscrição quanto para os encontros. Aqui vai levar, no caso, para o encontro anterior. E aqui o nosso primeiro encontro, que está sendo hoje. E aqui só voltar para o site da faculdade. Bom, gente, vamos finalizar agora um pouquinho do que a gente vai mostrar para vocês e aí vocês sintam-se à vontade para poder perguntar, querer, se vocês tiverem alguma curiosidade, se alguém pretende fazer engenharia de computação, que é o que a gente mais sabe responder, tá? Mas, assim, algum outro curso também a gente tenta, porque a gente tem bastante amizade, aí a gente tá sempre também perto de planta, a gente tá sempre vendo também, então é bem bacana. Vamos lá. Estão vendo de novo. Cadê? Eu acho que eu tirei do compartilhamento, mas tá bom, não tem problema. Bom, gente,
Nas nossas redes sociais, a gente vai divulgando para vocês o cronograma para os próximos encontros de hoje, da redação, quais temas podem cair. Gabi, a gente não tem como saber isso com uma certa precisão, tá? Mas o que é legal, você sempre se mantém informada, e informada por fontes confiáveis, tá? Por qual razão? Se você tem um embasamento na hora de você escrever a redação, é muito mais... como que a gente pode fazer? Muito mais rico na hora de você dar um argumento, na hora de você falar sobre algo. Vamos supor. Tá chovendo muito. Tá. Mas eu tô falando isso com que embasamento? Segundo o clima, tempo, na matéria, sobre tão. Então, assim, é bem legal você estar se atualizando a partir de agora. E, assim, também de questão de assuntos que estão muito falados. Por exemplo, a gente vai ter um evento aqui no Brasil esse ano, que é um evento que o mundo acaba tendo, voltando sua atenção. Então, talvez estar informada sobre essas questões, sobre questões políticas, sobre a questão de literatura, de autores que foram importantes, eventos que mudaram a história, políticas públicas, é bem bacana, tá? Então a gente não tem como definir exatamente qual que é o tema, mas é bacana aí você já ir se informando e pelo menos começar a criar pelo menos um pouquinho de hábito de, às vezes, ler um jornal, ali uma matéria que é atual, que é legal e que você pode depois utilizar ela para poder se embasar, tá bom? Agora, tem outra? Pode só passar esse finalzinho aqui e a gente responde a próxima pergunta? Então vamos lá. A gente vai começar também a divulgar para vocês o cronograma para os próximos encontros e também dos materiais que a gente vai divulgar. Como a gente já citou, a resolução das questões ela já está em andamento, mas a gente ainda também tem bastante coisa que vai ser divulgada e que a gente espera que possa ajudar vocês. Se vocês perceberem algum erro ou se vocês têm algum questionamento, gostariam de dar uma ideia, sintam-se à vontade para poder enviar um e-mail para a gente. É o nave@cefsa.edu.br. Nem sempre a gente está diretamente ali de olho, por razão de a gente estuda aqui durante a semana, tem questão de época de prova, ou então aquela matéria que está um pouquinho mais complicada, mas vocês sim vão ter um retorno, tá bom? A gente só pede um pouquinho de paciência ali, mas a gente avalia e busca responder e ajudar vocês. Vamos lá para as perguntas, que eu já estou sabendo que tem uma aqui. Né? Deixa eu só sair aqui para ficar mais tranquilo. Bom, aqui a gente perguntou o que eu mudei nos meus estudos em relação à primeira para a segunda vez que eu fiz a prova. Assim, eu posso dizer que na primeira vez eu estava relativamente mais receoso, com um certo medo em relação à prova. Eu tinha feito o Enem antes de fazer a prova e acabou que, assim, eu acho que não dei tanto foco em si e por isso que eu tive essa não aprovação de primeira, né? Então, o que aconteceu? Quando eu saí do ensino médio que eu tinha recebido que eu não consegui passar, eu tive então mais tempo, no caso, né, para conseguir realmente focar e tirar esse momento em relação a realmente só estudar para o vestibular. Minha rotina em si, em relação a isso, eu basicamente estudava, ia para academia, estudava mais um pouco e descansava. Então, acabou que eu realmente consegui focar mais. E uma coisa que eu falo, façam as provas anteriores. Isso é, assim, um dos maiores estudos que vocês conseguem fazer. Porque vocês começam a internalizar o formato que são as provas e como que eles normalmente buscam fazer o questionamento da pergunta. As perguntas são muito mais diretas em relação, por exemplo, ao Enem, que tem um texto gigante, você tem que ler o texto e acaba sendo muito mais cansativo. Nesse vestibular, não. As perguntas são relativamente menores, normalmente tem figuras, vocês conseguem
visualizar melhor. Vocês vão ler para entender o que está sendo questionado, vão ter a figura para ajudar nessa visualização e vocês vão aproveitar todo o seu estudo, todo o seu conhecimento para fazer ali na hora. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu realmente foquei muito nas provas e ia realmente vendo conforme, assim, a física tá, como que tá a situação em física? Tá caindo mais questões relacionadas a tal coisa. Eu dava um pouquinho mais de foco em relação a isso, procurava dependendo de uma videoaula, um resumo em relação àquela matéria e realmente conseguia concentrar um pouco mais. Então, é realmente assim, foca nas provas, entende a prova e vocês realmente vão internalizar isso e acaba que só sucesso. Eu falo que realmente as provas anteriores, fazer elas ajuda bastante. A questão de resolução de exercícios, né? Então, é o principal. Não sei se ficou claro, se realmente respondi da forma como você queria, mas a minha mudança em relação a isso foi realmente fazer as provas. É, respondendo a pergunta do Webson também, a gente vai sim disponibilizar a prova e o gabarito, tanto do semestre passado, que é a prova mais recente, como já mostrado no site, tem as provas anteriores, 2024, segundo semestre, 2024, primeiro, 2023, 22, 21 até 2017. Temos mais alguma pergunta, algum questionamento sobre as provas, sobre os projetos, os cursos? Gente, vocês já sabem que curso que vocês querem prestar. Coloquem aqui no chat, por favor, para a gente dar uma olhadinha. Estamos curiosos para saber onde que a gente vai receber mais candidatos aqui. A Kate perguntou, a redação são no mínimo e no máximo quantas linhas? Tá. Ai, gente, eu fiquei até desnorteada aqui quando eu vi a nossa engenharia. Vamos lá. Kate, isso é uma informação que você encontra sim no edital. Mas vamos lá, boas práticas de redação. É legal aí uma média de 20 a 30 linhas, normalmente. Existem algumas coisas, por exemplo, diferenciadas. A nossa, ela não pede uma proposta de intervenção, que é algo que você vai encontrar muitas vezes em outros vestibulares. O que é bom, porque você consegue discorrer muito mais sobre, às vezes, o seu ponto de vista, do que você, às vezes, ficar tentando resolver aquele BO. Mas dá uma olhadinha lá, dá uma confirmada, mas, assim, falando como aluna, vai dando uma treinada aí de umas 20 a umas 30 linhas ali, ao ponto de você também conseguir expressar tudo aquilo que você quer falar sobre o tema. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, gente, tem um monte de engenharia de computação. Ai, que legal. Vocês têm alguma pergunta do curso que vocês gostariam de saber? Administração. Automação e controle. É legal. Igual a Enem, é necessário dar ênfase a alguma matéria específica para ingressar em um determinado curso superior? Não é que é necessário você dar ênfase, mas é uma questão estratégica. Então, se você vê, por exemplo, é o que eu citei antes, engenharia de computação, vale muitos pontos física, mas história não tem tanto agregar, não vai agregar tanto na prova. Então, para você tirar a pontuação de uma questão de física, você tem que acertar 5 de história. Então, o que você vai se dedicar? Sabe, às vezes ali na prova você tá um pouco nervoso, não tem tempo, às vezes, de fazer todas as questões. Acabou se atrapalhando, levou um pouco de tempo a mais em algo. Então, assim, pensa na estratégia da prova. Não só na estratégia da questão de tempo, mas também na estratégia relacionada à nota. Então, vê o que é melhor para o seu curso, tá bom? Dá uma olhadinha naquela tabela que a gente mostrou aqui na live, se você ainda não tinha visto. Mas também a questão de... Opa, tem algum cabo aqui soltando, gente, só um minutinho. Mas também a questão de
do que você acha que é bom você se dedicar se você está com um tempo um pouco menor. As questões de física pesam mais para engenharia de computação? Sim. Física e matemática são as que mais pegam no vestibular, tá bom? Então, se você tiver que ser estratégico, foque nelas. Tem mais perguntas aqui sendo formuladas. Enquanto isso, gente, eu vou arrumar aqui o negócio do notebook, mas o Rio vai dando suporte para vocês. Que eu ia falar ali relacionado à pergunta do que estava falando se tinha alguma matéria em relação a dar ênfase igual no Enem. Normalmente você vai dar ênfase em relação à matéria específica que seu curso tem mais peso, né? Por exemplo, no caso de engenharia da computação, a gente, e pelo menos eu realmente acabei focando mais, principalmente em física e matemática, e eu fui fazendo com que as outras matérias que tinham peso maior que um, para realmente conseguir agregar um pouquinho mais em relação a nota. A Beatriz tinha falado, por exemplo, para uma questão de física você teria que acertar 5 de história, só que assim, não deixa completamente largado a matéria, porque querendo ou não, você acerta 4 questões de física e mais algumas de história, e no final as questões, as matérias que têm um peso menor agregam e vão ajudar na sua nota final em relação à prova. A pergunta do Gustavo: as questões de física pesam mais para engenheiro da computação? Sim. E eu acho que em relação a perguntas não temos mais. Muito bom ver bastante pessoa que realmente querendo vir para engenharia da computação. É um curso, assim, muito bom. Eu sou meio suspeita de dizer a Bia também, né? Estamos cursando isso, mas realmente, assim, os cursos daqui são muito bons. A gente tem amigos que são de outros cursos, a gente acaba conversando e eles realmente gostam bastante. Abre bastante leque, assim, em relação a, poxa, são muito bons, e a faculdade em si tem um grande nome também no mercado de trabalho, né? Então faz com que isso também seja realmente bem, ajuda bastante a gente. A gente tem um desenvolvimento muito bom em relação a isso. Então a pergunta do Enzo sobre engenharia de computação, bastante prática ou só teoria mesmo? Ou seja, eu acho que os conteúdos aprendidos são aplicados no dia a dia. Bom, a gente tem bastante dos dois. É, tanto que a gente já começa no primeiro semestre com algoritmos 1. Então a gente tem tanto a parte prática quanto a teoria. Só que, querendo ou não, assim, acaba que a gente vai ter, vai ver dos dois para pegar a teoria que dá, por exemplo, de um algoritmo que o professor está explicando na aula e a gente realmente poder aplicar ali no, nas questões que o professor tá trazendo. A gente acaba também tendo trabalhos que a gente chama aqui de PBLs, que são Projects Based on Learning, que envolvem mais de uma disciplina e faz com que a gente tenha um desenvolvimento maior, porque ele normalmente ocorre no segundo bimestre do semestre, e faz com que a gente pega todo o aprendizado que a gente teve durante o semestre, o primeiro bimestre que aconteceu, e a gente aplica é, todo esse conhecimento nesse trabalho. Então a gente tem realmente formas de aprender e já conseguir aplicar isso dentro do próprio semestre, dentro da faculdade. E acaba que com o conhecimento que você vai ganhando aqui dentro, você realmente leva para fora depois, quando você começa a trabalhar e tudo mais. Então, assim, outra coisa também, a gente tá com a plataforma da Udemy e assim, tem igual, a gente tem acesso a diversos cursos e
só agrega cada vez mais na faculdade, no nosso ensino, e faz com que a gente realmente possa, principalmente, ter mais aprendizado para conseguir colocar as coisas que a gente está aprendendo na faculdade, pega do curso e realmente aplica e coloca na prática tudo isso. Mas fala, aqui. O Riquelme perguntou sobre a questão de quem já está em curso de graduação. Tem duas modalidades, Riquelme, que você pode fazer vindo para cá. A primeira é a questão mesmo de transferência de instituição. Então, quando você transfere, a gente avalia se tudo aquilo... A gente, assim, eu digo a instituição, tá? A gente mesmo não fazemos parte desse time. Mas eles avaliam se a grade que você tinha na sua instituição bate com a nossa grade daqui, se os conteúdos são os mesmos. E a partir disso, eles dão uma indicação de qual semestre você deveria entrar e de quais matérias você realmente não precisa mais fazer, já que você já fez. Ou então dá sim para você pedir a dispensa de disciplinas. Aí pode haver um estudo sobre a questão de tudo aquilo que você já teve, batendo conosco novamente, ou então você pode realizar uma prova. E aí, caso seja aprovado nessa prova, que é relacionada à matéria do semestre, sobre aquela disciplina, se você for aprovado, tá tudo bem. Você pega a dispensa da disciplina e você continua fazendo as outras normalmente, tá bom? Na engenharia da computação, vocês veem alguma linguagem? Sim. Ó, que a gente já viu até agora, C Sharp. A gente viu a questão de SQL para banco, né? Já tivemos Java, estamos em C++, mas assim, essas linguagens que a gente teve, tirando a questão de SQL, né, que é banco, as outras foram todas em matérias voltadas para conceitos e processos de computação. Então, a questão de PO, né, que é Programação Orientada a Objetos, algoritmos, mas a gente também tem as matérias voltadas para a linguagem de programação. Tá? Então, falando até o quarto semestre, aí as três que a gente viu, três, sem contar com banco, pois. Python também. A gente fez curso. É verdade, a gente fez curso e hoje em dia a gente usa Python também em uma outra aula, que não é aula específica de programação, mas é uma aula relacionada à nossa área também. Então a gente já viu C Sharp, Python, C++ e Java, tá bom? A gente, nossa, a já conheço bem, já tem um bom caminho andado, vai ajudar bastante. Tudo que vocês já tiverem de embasamento é legal. E se vocês, depois do vestibular aí, tá tranquilo, gostaria de agir dando uma olhadinha em alguma coisa, é bem bacana. Tem mais alguém? Que eu estou vendo gente aqui ainda. Uhum. E assim, gente, isso vale não só para computação. Sabe, outros cursos também, às vezes você já fez alguma coisa antes, conhece alguém que é da área e mexe com algo específico, então vai dando uma olhada, isso vai sempre te agregar, tá? Não fiquem tranquilos. Temos alguém ainda? Durante o semestre, pode ser reprovado por quantas matérias? 3? Acho que 2, 3 2 ou 3. já fica. Se a gente não estiver errado, 2 ainda dá para pegar DP, e a partir da terceira já não é mais possível continuar aqui, tá bom? Mas vamos pensar assim, Gabi, você vai arrasar. Se você tiver alguma dúvida, a gente ajuda, a gente do NAVE, o pessoal da mentoria, professor, plantão, a gente dá um jeito aqui para poder te ajudar e nada disso vai acontecer. Fechou? Nossa, gente, eu tô amando, vocês têm um monte de dúvida, é bem bacana. Sobre o edital, cai além do que está previsto lá? Não, tá bom?
Só é permitido ser cobrado aquilo que está no edital. Também é uma forma de fazer o que é justo, né? Porque, imagina, vocês se baseiam naquilo, aí estuda daquele jeito, aí a gente ajuda vocês baseado naquilo, é tudo naquilo, aí chegar lá e eles cobram alguma coisa, não é bacana, tá? É tudo baseado no edital, então fica tranquilo, segue por lá, segue pelo que a gente tá postando também, que vai ter muita coisa bacana, e a partir disso, tudo que a gente faz é baseado no edital, tá, gente? Exatamente tudo. Data que a gente fala, procedimentos da prova, o que vocês têm que fazer para a prova, que matéria vai cair, é tudo pelo edital, tá bom? Eu tô achando que você tá chique hoje na live. Eu tô bem naturalzona. Ele todo paramentado. Em média, quantos por cento precisa acertar para passar na prova? A gente não tem um número de porcentagem. Não tem muito, não. Mas o que a gente pode falar para você? Cara, a realidade é que a gente não tem como saber isso direto. Por quê? Não funciona por nota de corte. Por exemplo, sei lá, a partir de 570 você entrou. Não. É a questão de classificação. Então, assim, tenta fazer o seu máximo e é uma coisa assim, dá para você ter uma ideia, baseado na questão de quantas questões que valiam bastante pontos você acertou. A redação também, gente, é uma das coisas, tipo, não tem como você deixá-la de lado. Então, sei lá, mas engenharia de computação você nem fica ali colocando tanta coisa disso. Você pode até não ficar, às vezes, no mercado de trabalho e tudo mais, mas para o vestibular, gente, para qualquer curso, a redação não tem como ser discutível, tá? Então, se dediquem para ela, porque ela vale muito. Às vezes você acabou se atrapalhando ali na questão, errou a fórmula, esqueceu que tinha que transformar para outra unidade de medida, mas aí você fez uma ótima redação. Isso te ajuda muito. Essa foi a minha experiência, tá? Por mais que eu tenha tido algo legal ali, no que valia bom, no que eram os melhores, né, para o meu curso, a redação me ajudou demais. E acredito que essa também foi a experiência aqui do Rio. Então, não tem uma porcentagem, mas assim, foca naquilo que vale mais ponto. Se você vê que você acertou bastante aí, tem uma grande chance, tá bom? Mas assim, continua com as expectativas. A gente espera ver vocês aqui em breve, tá bom? E aí, quando vocês entrarem, vocês dão um exemplo pra gente, que a gente tá sempre aqui pela faculdade também, tá? Peraí. Assim, ela tava falando que não tem necessariamente como saber em relação à porcentagem. Eu falo que dá pra saber mais ou menos. Porque você entrou na primeira vez, certo? Eu entrei da segunda e diga-se assim, na primeira vez eu visualizei a questão da prova e tudo mais. Eu não fui. Eu fui bem, mas não fui tão. Se eu tivesse sido melhor na prova, a redação tinha compensado, realmente tinha dado melhor. Mas, assim, foca principalmente nas matérias que têm mais peso. Isso vai realmente fazer com que você realmente vá muito bem na prova. A redação, foca nela. Assim, minha nota em si na redação foi 32 de 40, é uma nota boa. Dá para ir melhor, sim, mas normalmente, pela minha conversa com outras pessoas, cerca de 30 para mais na redação já está muito bom e já vai ajudar demais. E na prova, realmente depende de quanto que a sua prova relacionada ao curso vai estar valendo, né? A prova é a mesma, só que o que muda realmente quando você está direcionado para cada curso são os pesos das matérias. E assim, eu falo por mim. Na minha primeira prova, eu fiquei. A prova valia 187, eu fiquei com 79. É, não foi a melhor. E na segunda era 187, eu fiquei com 110 de prova. Somei com a redação, 32, 142 pontos. Então, assim, dá para tirar uma certa média, mas não é tão exato, né? Ao que posso falar, você teria que tirar mais ou menos isso. Mudou, né? Questão das notas, das provas e tudo mais, mas é realmente se dedica,
faz o seu melhor e vai dar certo. Os cursos mais concorridos. Acredito que o principal é EC, né? EC. Mas assim, hoje em dia a gente está fazendo uma grande de tecnologia. Não importa, às vezes, você não vai ser focado no mercado para tecnologia. Não. Hoje em dia a gente tem exemplos mais diversos. Acabou que tem aí uma demanda muito alta de gerente de produção. Infelizmente, ainda não tem a quantidade de meninas que a gente gostaria. Então, eu passei um pouco por isso, né? A gente até está dando uma minerada. Mas é um dos cursos mais concorridos. Da necessidade profissional, mas também porque a galera está se interessando. A gente pode usar a tecnologia por diversos segmentos. Então, está sendo bem legal. E se você realmente quiser, vai atrás dessa questão de. Também vai acabar com. Não deu para escutar? Tá bom. A gente achou que dava para escutar com dele, mas eu falo de novo. Tá tendo uma demanda, gente, muito grande hoje em dia de tecnologia no mercado de trabalho. Então, nem sempre, às vezes, é voltada somente para a nossa área, mas você tem para diversos outros segmentos. Então, sim, é um dos cursos que eu acho que, como o Rio tinha citado, um dos mais, assim. O que eu queria falar aqui também é a questão de mulher dentro dele. Ainda na minha situação, não tem muitas mulheres. Tá começando a entrar agora, mas se tiver uma menina aqui que é interessada em entrar na área, vá. E vai atrás do que você quer mesmo. Sigam os meninos também, que vocês consigam aí usar isso a favor de onde vocês estiverem, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Alguma curiosidade? Um pedido? Vocês só tomam cuidado com os pedidos, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mais nenhum? Vamos finalizar então, Rio? Vamos. Se vocês acabaram perdendo algum trecho dessa live, depois ela vai ficar disponível lá no site do Nave. Rio, você deixa pra gente aqui o site do Nave no chat, por favor? E aí vocês podem acessar o nosso site, todas as nossas redes, sempre tem alguma coisa no Nave. A gente vai estar sempre relembrando vocês de processos importantes para que vocês não percam o vestibular, para que vocês estejam lá da melhor forma. Teremos mais lives. Tem algumas outras coisas aí que a gente ainda não vai falar, mas que em breve vocês vão poder ver. E que se vocês quiserem contato com a gente, e-mail nave@cefsa.com.br ou .edu.br? Vamos confirmar. .edu.br. E aí vocês podem entrar em contato, que a gente está sempre procurando ajudar vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam da data da prova e também da questão de o período de isenção só vai até o dia 8 de abril, tá bom? Então, se você quiser tentar a isenção, aproveita. Depois desse período não tem mais como pedir. Fechou? Tem algumas pessoas digitando aqui no chat. Vamos ver o que é. Ah, que legal, gente. Fiquem à vontade. Tá bom. Muito obrigada, Muito gente. Uma obrigado. boa noite aí para vocês. E espero que a gente volte a se ver logo. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Olha, fazendo a mão, Enzo. Meu Deus. Tchau, gente.